Bom, a base de tudo que eu pensei até hoje dá para resumir então em três princípios básicos que derivam sobretudo da aceitação da realidade e da humildade, né? De qualquer maneira, então, os princípios básicos da minha filosofia seriam o reconhecimento dos mistérios, a existência de verdades que não se podem entender por se aproximarem demais da essência de Deus, o entendimento de que existem percepções inegáveis por si mesmas e, por último, a impossibilidade de uma coisa ser uma e duas ao mesmo tempo. Só com esses princípios e alguns outros mais que serão demonstrados também, eu creio já consegui refutar a grande maioria de muitas doutrinas secretas e místicas de voltar a ser Deus, né? Agora, um desses frutos desses meus princípios ontológicos foi então a negação do Uno. Então vamos lá, o que é o Uno, né? Os filósofos antigamente, quando iam pensar sobre uma coisa, eles, seja por influência de pensar que todas as coisas teriam de surgir de um ponto específico, né? Ou por, nas suas indagações, perceberem que podem se referir a todas as coisas, por poder se referir a todas as coisas, elas deviam ser uma. Então chamavam isso de uno, quer dizer, todas as coisas juntas ao mesmo tempo. Como se todas as coisas não passassem de uma só. Olha, isso aí é uma ideia estranhíssima. Mas a parte da percepção natural, quer dizer, como que poderia existir uma coisa só exatamente? Quer dizer, a própria percepção já te entrega que não é isso aí. Outro fator é que assim, você tem consciência, e se eu tenho consciência, eu, portanto, sou uma unidade, né? Como é que isso funcionaria com a parte da consciência, quer dizer? Tenho consciência de mim mesmo, né? Ou seja, então quer dizer que eu naturalmente sou uma coisa só. Não tem como, assim. Se eu fosse duas... se eu fosse mais de uma coisa, né? Então era para mim ter consciência de que eu sou mais de uma coisa. Não teria consciência de mim, eu teria consciência do todo, né? Mais ou menos isso. Agora, outra coisa então, né? Além dessas percepções naturais, seria a seguinte demonstração, quer dizer, olha, o ser, o que é o ser, né? O ser, no primeiro sentido, é simplesmente a existência, ou seja, as coisas que existem. Então, por exemplo, essa caneca aqui é um ser, né? Essa caneca que eu estou tomando café agora. Agora, no outro sentido, ela significa a mesma coisa, quer dizer, a existência, mas faz referência a um aspecto específico do ser, quer dizer, ele é como ele é, né? Ou seja, e já que ele é como ele é, então ele tem um atributo. E esses atributos, vamos dizer assim, quase que invisíveis, né? Acho que geralmente que unem duas coisas, né? Chamamos de relações, né? Esses atributos. Então quer dizer que pelo ser a si mesmo, então ele tem um atributo. Se ele tem um atributo, esse atributo não pode ser ele mesmo. Portanto, o Uno não pode existir, porque se o Uno existisse, o Uno seria o Uno, né? E se o Uno não fosse o Uno, então não existiria o Uno. Assim, a ideia de unidade é completamente destruída. Agora, isso já elimina, portanto, as ideias do hermetismo. No hermetismo, a unidade está bagunçada por uma parte dela mesma que resolveu se revoltar, assim, por assim dizer. E que era forte o suficiente para aprisionar várias outras partes da unidade, assim, consigo, né? Só que, como foi então demonstrado que não é possível que as coisas sejam uma só, então tem como haver um embasamento muito forte para chegar então e dizer que na verdade todas as coisas são uma só que com uma espécie de bagunça nelas, né? Porque simplesmente a unidade não é possível. Também outra nota, quer dizer, que
Como é que Deus seria todas as coisas se ele é maior do que sua própria criação? Isso é uma boa pergunta. Agora, então esse foi o vídeo. Eu creio já ter conseguido organizar muito bem minha doutrina ontológica e me falta tempo para poder escrever um negócio mais completo sobre ela, mas ela abarca uns 11 princípios e vem aumentado recentemente. Mas o âmago dela, quer dizer, já tá feito, quer dizer, a essência, que seria então a ideia, além daquelas outras concepções, que na verdade são adequações do pensamento à verdade, simplesmente. Quer dizer, simplesmente estou pensando naturalmente, sem nenhum erro de pensamento, só isso mesmo. Mas que se vale ressaltar, como Aristóteles dizia, quer dizer, tem coisa que você organiza para ficar melhor de forma entendível, mas não é o processo natural. Mas ainda assim você organiza para que fique mais fácil de se explicar. Mas assim, então, o âmago da minha doutrina é isso, então, quer dizer, você admitir que não é possível que duas coisas sejam uma só e outras duas ao mesmo tempo. Bom, até mais.